Márcio, Boas. em primeiro lugar, é um privilégio enorme ter-te aqui à conversa e quero-te agradecer aquele título que tu nos deste em 2003. Obrigado eu por esta oportunidade de podermos estar aqui a falar um bocadinho. É um prazer enorme, né? Que tenho visto que tens feito muitos diretos com pessoas que já participaram do nosso futebol português e não só, e isto é um privilégio estar aqui hoje e a falar contigo. Ia-te perguntar, a primeira pergunta tinha que ser o Campeonato da Europa de Sub-17 em 2013 em que tu nos deste o título. Para mim, foste tu aquele título. É como eu Pá, já te disse. foi, exato, foi uma experiência fora do normal, sem dúvida. Foi um momento único que nos marcou a todos, não só por o título, mas também por ser aqui em Portugal, como é lógico. Foi uma coisa fora do normal e foi um título que a gente guarda com muito carinho, que vai, acho eu, precisamente amanhã fazer 17 anos. E que por sinal eu estava lá nesse dia também. Acredito que Eu sim, estou aqui a acredito que sim. dizer e estava lá a ver o jogo. Acredito que sim, acredito que sim. Ia-te perguntar se tens alguma história dessa competição que nos possas contar. Naquele momento, como foi cá em Portugal, as pessoas estavam muito ligadas umas às outras, estava toda a gente a nos apoiar naquele momento, porque como era cá, as pessoas sentiam aquilo connosco, né? Sentiam que nós podíamos conquistar aquilo, podiam que davam-nos força todos os dias e a gente para a porta do hotel lá em Montebello mostrar cartaz e etc. para que nós pudéssemos que podiam contar com eles e isso deu-nos força porque Claro. pressentimos que estávamos ali para ganhar e estávamos ali para fazer alguma coisa de importante e foi isso que aconteceu. E aquela Espanha era tão só a equipa que tinha o David Silva, por exemplo. A Espanha que chegou Sim, aqui na sim. final. Sim, exatamente. Tinha o David Silva, tinha outros, né? Tinha o Roberto, o guarda-redes, salvo erro, que na altura que também já jogou no Benfica. E tinha outros nomes, tinha o Rurado, acho eu, que também tem uma carreira fenomenal. E tinha uma equipa muito forte. E toda a gente, quando chegámos à final, pressentiu que nós éramos mais fracos, entre aspas, né? E chegámos ao ponto de chegar lá e fazermos um jogo do caraças e Claro. arrebentamos com tudo. E foi o que aconteceu. Até te ia perguntar, então, de curiosidade, se puderes revelar, e vocês naquela altura estavam todos aí com o cabelo loiro. Foi alguma brincadeira ou assim do vosso familiar? Não, na altura, tipo, nós pensávamos que tínhamos estilo e que estávamos na moda, que não era verdade, né? Mas pronto, mas foi uma situação engraçada, porque nós estávamos lá e depois, como às vezes tínhamos algum tempo livre, Claro. decidimos ir fazer todos madeixas e pintar o cabelo e achávamos que estávamos todos bonitos, porque era a altura fora de normal, mas correu bem afinal. Porque toda a gente dizia que nós já estávamos em bandeira em arco, não é? Porque andávamos já todos cheios de estilo. Mas aquilo foi uma simples brincadeira de todos e que 6 ou 7 fizeram isso e que acabou por correr bem, porque assim no final do jogo já não precisámos pintar o cabelo, não é? Já era natural. Ficou a vitória dos cabelos loiros. Exatamente, exatamente. Queria-te perguntar, tu fizeste a tua formação no Vitória de Guimarães. Como é que Uhum. foi a formação no Vitória? Pá, eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Eu jogava aqui no clube que era aqui na minha terra, que é São Clemente, Claro, e entretanto havia aqueles torneios, captações para os miúdos, e claro, todos aqui, entre aspas, os núcleos aqui à volta de Guimarães eram convidados para fazer uma equipa de 6 ou de 7, né? Porque era futebol 5 na altura. com E, torneios, né, de verão ou assim. exatamente, exatamente. Nós éramos convidados e eu fui participar aqui com o clube da minha terra. Na altura era a associação aqui do Centro Social. E a gente foi e aquilo correu bem. Ou havia lá aqueles treinadores das camadas jovens Claro, e chegaram ao fim do torneio e falaram com o meu pai que era para perceber que a ver se havia a possibilidade de eu integrar claro. lá os treinos e fazer lá a participação. E foi assim que aconteceu. E, Entretanto, foi nessa, claro, força, fala, desculpa. e depois foi nessa altura que cheguei lá, né? Comecei a treinar no Guimarães, tinha por volta de 8 anos, e foi aí que
comecei a dar nos primeiros passos, entre aspas, mais profissional Claro. no futebol. Foi nessa altura. E foi nessa altura que também conheceste o Bieirinha, que foi campeão da Europa contigo depois. Sim, exatamente. O Vieirinha para mim foi é um irmão, né? Porque é uma pessoa que eu me dou como isso. Foi uma pessoa que andou comigo no futebol a jogar juntos 10 anos. Sim. E 10 anos não são 5 dias, como é lógico. E foi uma pessoa que fizemos sempre a caminhada juntos, onde tivemos muitas histórias juntos e fomos felizes juntos, sem dúvida alguma. E depois rumaram ao Porto os dois também. E Exatamente, como é que foi a exatamente. vossa formação, a tua finalização de formação no Floco do Porto? Aquilo foi, nós jogámos sempre juntos, como eu te digo, desde que eu cheguei a Guimarães com 8 anos, Não é? comecei com ele e fomos, na altura que tivemos aqui, fomos os dois, a primeira vez chamados à seleção tínhamos 15 anos, fomos os dois, e depois foi quando o Porto, né, nós já Não é? estávamos a ser cobiçados por alguns clubes, e o Porto veio aqui e fez a proposta, e nós tivemos que ir para o Porto. Chegámos ao Porto, era uma realidade nova, né? Foi nessa altura que o Porto começou a, a o centro de estágio. Foi nesse primeiro ano que eu cheguei ao Porto que o centro de estágio foi feito e foi uma diferença. Notei a diferença pelas condições. Claro que Guimarães é Guimarães, sem dúvida alguma. É um Não é? clube que eu guardo no coração com todo o carinho. Em relação ao Porto, é igualmente, porque é um clube, né? Não Não é? precisam de apresentações os dois, né? Não é? E são experiências que eu guardo com carinho e vão ficar comigo para sempre. E foi nessa altura que ganhaste aquela alcunha de Mera do Ninho? Sim, essa altura já foi aqui na Guimarães, quando eu fui para Guimarães, já como eu estava a dizer com 8 anos, cheguei lá e, uh, e como era assim baixinho, escardino e não sei o que, tinha essas características, e os meus colegas começaram-me a chamar isso num tom de brincadeira mesmo, foi uma coisa fora de normal e começou a surgir a oportunidade e ficou até hoje. Ainda Não até é? hoje ainda há muita gente que me conhece por esse nome e não pelo meu nome, como é lógico. Isso é bom, foi um dos deuses do futebol. E isso quer dizer que a tua qualidade era enorme. Sim, foi diferente, foi diferente. Foi uma coisa que tu, ao primeiro não tem aquele impacto, não é? Porque tu pensas que é um tom de brincadeira, Não mas é? depois tu já ias jogar, por exemplo, ao Lisboa, ao Benfica, ao Sporting, ao Lenço, ou qualquer coisa do género, Não e as é? pessoas já falavam, tipo, não me associavam pelo nome, mas sim pelo alcunha. E isso foi bastante interessante, porque eu Não é? nunca pensei que chegasse tão longe, é verdade. E tu no Futebol do Porto chegaste a treinar naquela equipa campeã da Europa, que é só campeã da Europa em 2003, 2004, com Sim, o começo José Mourinho. E tens alguma exatamente. história deste tempo, alguma tua? Ou quando é que ele te falou, assim, José Mourinho? Sim, eu lembro-me perfeitamente que eu já contei isso já noutras alturas, que eu estava a sair de Guimarães a uma segunda-feira com um colega que é meu vizinho aqui, porque ele estava aí na faculdade no Porto, Não é? e fomos os dois de manhã cedo, que ele entrava cedo e eu ia para o treino e só tinha treino à tarde na segunda-feira. Não é? Nós fomos os dois e quando chegámos lá, eu ainda fui um bocadinho a casa, entretanto recebi uma chamada a dizer que eu tinha de ir rapidamente para o centro de estágio porque ia começar a treinar aqui para A. E foi isso que aconteceu. Cheguei lá, tudo novo, não é? Uma coisa fora de, entre aspas, para mim, estou a falar enquanto eu, pessoa, fora de normal, porque encontras logo aqueles jogadores que toda a gente admirava na altura, uma super equipa que o Porto teve, e foi nesses 2 anos fantásticos que o Porto teve, quando ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, no ano a seguir, Não onde é? tu começas a treinar no meio de jogadores como o Deco, Alain Chev, Maniche, Costinha, Ricardo Carvalho, esses jogadores todos que Gostam? toda a gente, exatamente, que toda a gente gosta e são ídolos de muita gente. E foi muito, muito positivo. Lembro-me de entrar no treino com o Piano Causkas, o ponta de lança, né? Sim, sim, E sim, o igual. Mourinho, e o Mourinho, e o Mourinho perguntou-lhe se ele tinha trazido o filho para o treino, porque eu à beira dele era uma diferença abismal. E isso foi bom, mas o Mr. Mourinho depois falou comigo na altura e disse que se eu estava ali é porque tinha valor e vou mostrar o que valia e para estar tranquilo e fazer as coisas como tivesse nos Júniors ou nos juvenis na altura. Ainda chegaste a ser convocado e para aquele jogo aí com o Maia. Sim, sim, fui convocado, fui para estágio e outras vezes
já depois a seguir foi mais vezes treinar com eles, mas sempre um Claro. bocado foi para esse jogo da taça. E claro, foi uma experiência diferente, porque nesse mesmo jogo fizemos o estágio, fomos para o hotel e foi um dia ou 3 ou 4 dias que me marcaram a diferença na minha vida, sem dúvida. Tu até já contaste uma história que o Vitor Bahia disse que metam o Márcio, que a bancada já está a pedir. Exatamente, porque nesse jogo foram os meus colegas aqui de Guimarães, meus colegas, não, meus amigos, eles Claro. sabem quem são, não preciso estar aqui a nomear quem eles são. E nesse mesmo dia eles levaram uma tarja, tipo, com o meu nome, a dizer, não sei o que mais, e eu por acaso, nesse dia, o Beia estava no banco e sentei-me ao lado dele. E ele, a meio do jogo, disse: Mister, meta o Márcio, porque os fãs dele já estão ali, estão mortinhos de calento no jogo. E foi engraçado, foi diferente. Ia-te perguntar sobre aquele Mundial, ficou-me na cabeça que todos os jogos que vocês faziam eram 5 golos. Mas o que é que correu mal para já não conseguirem chegar tão longe naquele Mundial de Sub-17? É assim, nós nessa altura, lembro-me perfeitamente que foi uma altura complicada, o Mundial, porque foi na altura que tu acabavas a época mais ou menos nesta altura, né? Claro, Fazias mais uma semana ou duas, claro. e depois, como é que o Mundial aconteceu em agosto, penso eu, por Sim, volta sim, dessa foi. altura, Foi. mais ou menos. Eu lembro-me de E, que estava de férias, era miúdo e eu lembro-me disso. Yeah. sim, e depois, na altura, o Mr. António Berlante não disse mesmo para a gente ir de férias e gozar mesmo aquilo que tínhamos para gozar, porque Claro. já tínhamos tido, acho que foi o Campeonato da Europa em maio. Sim, foi. Depois, Foi. depois acabamos a época nesse mesmo ano e logo antes de começar a nova época nós tínhamos de ir acho que só foi na Finlândia o Mundial. E o Foi. Ministério disse que a gente ia gozar um mês de férias na mesma e depois havia tempo para conseguirmos. E claro que uma pessoa vai de férias, a gente goza o que tem a gozar e depois voltámos aos treinos e fomos diretamente para a Finlândia. Pá, e sabes que não é fácil, não é? Estás Sim, em sim, sim. competição. Claro. Mas mesmo assim, acho que fizemos uma prestação não tão positiva quanto queríamos, mas mesmo assim passámos a fase de grupos e depois apanhámos novamente a Espanha e fomos eliminados. E, pronto, mas acho que foi positivo e foi uma experiência diferente. Porque fiquei recordado que todos os jogos eram 5 golos. Era Os Camarões, nós estávamos a ganhar 5-0 ao intervalo e em final do jogo ficou 5-5. sim, que até foi o do jogo do gol do Bierinha de trás do meio campo. Exatamente, exatamente, sem dúvida alguma, foi esse mesmo. Foi uma coisa diferente. Notámos que certamente podíamos ter feito melhor, mas foi o que fizemos e Não é? demos tudo como demos cá em Portugal, sem dúvida alguma. É. Tu depois do Porto és emprestado ao Sporting e da Covilhã, né? Sim, sim. Como é que correu esse momento para ti? Foi um momento diferente, foi um momento que estávamos. Eu estava ali, estava na equipa B, fiz o primeiro ano todo na equipa B, foi no segundo ano. Eu queria. Eu jogava, mas queria uma competição diferente. Então surgiu a oportunidade de ir para o Covilhã na segunda liga. As pessoas falaram lá no Porto e fui emprestado e fui para a Covilhã. Foi um clube que marcou, porque foi o primeiro que, tipo sénior, quando saí do Porto. Mas é um excelente clube, tem excelentes pessoas, deixei lá grandes amizades, sem dúvida alguma. E é um clube que eu guardo com carinho. E E tenho um presidente, que eu, que eu admiro muito, que é o Sr. Mendes, e que eu guardo com muito carinho, sem dúvida alguma. depois do segundo empréstimo já foi ao Farense, né? Não, o segundo empréstimo depois foi. Tive o segundo empréstimo que foi para o Bizela, na Ah, segunda sim, liga sim. também. Estive no Bizela, na segunda liga, saí do Covilhã, ainda tinha contrato com o Porto, e depois fui emprestado à segunda liga, aqui ao Vizela, onde foi uma experiência também agradável e que correu bem, no meu ponto de vista. E depois de tiveste aí no Farense. Sim, estive no Farense, mas antes ainda estive aí no Tondela, né? Estive no Tondela há 5 anos, estive no Farense há 3 anos atrás.
Foi a Ia-te referência que eu tive perguntar há 3 anos. como é que viste a subida de divisão agora à Primeira Liga do Farense. Pá, estou super feliz. Ainda estive a falar lá com o diretor. Dei-lhes os meus parabéns, sem dúvida alguma. É um clube que merece estar onde está. É um clube que tem uma massa associativa fora do normal. É um clube que merece estar no patamar que está, porque é um. Como é que eu vou te explicar? Como eles dizem lá embaixo, era um leão adormecido. E aquele Claro. clube é um clube que as pessoas gostam, que as pessoas aderem, que as pessoas vibram. E aquele São Luís fica marcado por isso mesmo. É que as pessoas são amantes do futebol, sem dúvida alguma. Claro. E tiveste, como falaste bem, no do Tondela antes. Como é que foi o Tondela aqui em Viseu e como é que viste o crescimento do clube ao ponto de chegar à Primeira Liga? Aonde tu saíste no ano no ano e da subida. Sim. O Tondela é um clube que eu guardo com imenso carinho. Porque é um clube que acreditou em mim. É um clube que apostou. E é um clube que eu guardo mesmo com carinho. Porquê? Porque foi no clube que eu subi 2 vezes de divisão. Cheguei lá, o clube estava na segunda B. Foi um clube que eu tentei fazer o melhor que pude e correu muito bem. Porquê? Porque eu quando cheguei a Tondela, eu cheguei, era tudo novo para mim, era um clube que era do interior, mas era um clube que eu sentia, quando cheguei lá a primeira vez, que podia, sem sombra de dúvidas, estar noutros patamares. Porque mesmo a estrutura do clube, o presidente, a forma dele liderar as coisas, pressentia que tínhamos todas as condições de poder subir. E foi isso que aconteceu. O primeiro ano cheguei, tivemos a unha logo para subir no primeiro ano, não conseguimos. E depois, no ano a seguir, subimos logo, fomos logo para a segunda liga. E foi um ano histórico para o Tondela, sem dúvida alguma. Foi a primeira vez que estive numa segunda liga. Foi uma festa fora de normal, onde as pessoas aderiram e gostavam do clube. E depois foi o premiar tudo, quando o presidente e as pessoas em volta são ambiciosas e querem chegar ao patamar mais elevado do futebol português, conseguiram. E foi aí o êxtase de toda aquela cidade e de todas aquelas pessoas que tiveram sempre connosco. Claro. E entristeceu-te em não teres continuado aí com eles no projeto da Primeira Liga? É assim, duas maneiras, eu posso explicar isto de duas maneiras. Entristeceu-me porque eu pensava que podia chegar lá, sem sombra de dúvidas. Acho que depois de tudo aquilo que aconteceu no clube e aquilo que eu dei ao clube, podia ter a oportunidade de chegar lá, sem sombra de dúvidas. Mas ao mesmo tempo também sei que o futebol é assim, não dá para toda a gente. E eu tinha na altura 27, 28 anos, tinha que seguir a minha vida, né? Tinha que seguir a minha carreira, e eu não ia estar preso a um clube que dei tudo, mas um clube também me deu tudo a mim. Claro. Logo, só tive que compreender, pegar nas minhas coisas e seguir a minha vida. Foi isso que eu fiz, é isso que eu faço, e é isso Claro. que tem que acontecer com toda a E tens gente. alguma história engraçada por lá que nos possas contar? Então dela tem histórias com o Cláudio que eu já contei muitas vezes, que ela é como um irmão para mim. É um colega que eu falo regularmente. Um colega não, um amigo. O Cláudio é um amigo para mim. É um colega que eu falo regularmente. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. E era aquela pessoa que íamos sempre os dois juntos para o treino. É aquela Claro. pessoa que estava sempre comigo. Onde quer que eu fosse, ele ia. Onde ele fosse, eu também ia. Andávamos sempre juntos. Tem a história que eu já contei aqui da polícia, que uma vez íamos a sair de casa e eu tinha que dar a volta à rotunda lá em cima e cortei logo em frente e a polícia estava atrás de nós e apitou-nos. Tipo, parem aí. E ele disse, então não viste? Não os vistes? E eu assim, tu se os vistes dizias-me que eu já nunca mais ia virar para aqui e à rotunda nunca mais. Apanhei uma grande multa nesse dia. Fiquei sem carta ao mês e o prémio que ele teve foi não ir ao casamento dele porque estava convidado e não tinha como ir porque ele é de Viseu e eu sou de Guimarães e foi diferente, sem dúvida alguma. Claro. E faltou-te chegar à primeira liga, como estávamos a falar atrás, e foi algo que te deixa triste. Eu falo isto pelo talento que tu tinhas
e por seres o melhor, para mim, daquela geração, onde por exemplo, está o Moutinho hoje. Não me deixa triste. Pepe, é assim, o futebol é o que é, a vida é o que é. As pessoas têm que encarar as coisas como elas são, né? As pessoas às vezes ficam a mágoa, Claro, fica aquela angústia que tinha todas as possibilidades de chegar lá, sem sombra de dúvida. Eu tenho noção disso, as pessoas têm noção. Mas às vezes é preciso, dizem, é preciso sorte. Também não é só sorte. Às vezes é preciso sorte e aquela pontinha de uma pessoa te meter lá em cima, sem dúvida alguma, né? Porque no futebol o que às vezes precisas é da oportunidade. Depois da claro, oportunidade aparecer, não há maneira de dizer que o jogador é mau ou bom. Porque claro. depois tu dentro do campo vais provar como é que as coisas são. Né? E é Tenho isso que certeza. acontece e é isso que tem que ser. Até te ia perguntar se não foi a falta de empresário que o levou a isso. Que tu nunca tiveste empresário. É como eu te digo, pode ser isso, pode ser muitas variadas coisas, mas uma coisa que eu nunca, não é graças a Deus, porque hoje em dia ter empresário é uma boa solução, sem sombra de dúvidas. O empresário consegue exatamente fazer aquilo que, que tu dizes, colocar-te lá. Depois, a partir daí, fica ao teu, ao, ao teu critério e à tua forma de estar no futebol. Claro, e está Agora, aqui um seguidor nosso a dizer que te falta um Paulo Bento. também, podia ser, né? Assim, tipo, o Paulo Bento, na altura, lembro-me perfeitamente que apostou no João Moutinho, no Miguel Yeah, Veloso, no Nani, naquelas pessoas todas, né? claro. Que, que jogaram comigo e tiveram comigo, né? E isso é positivo. Agora, também era difícil quando eu estava no Porto, né? Integrar uma equipa com aqueles craques todos que ganhou tudo naquela altura, né? Eu, Foi mais fácil. eu Fala, desculpa. acredito que se fosse hoje tu tinhas lá chegado. Porque hoje vejo, porque hoje vejo o Porto, o Benfica, o Sporting a apostar cada vez mais na formação. E Mas tem que acredito que ser. vai ter que ser o futuro. Exato, mas tem que ser mesmo. Porquê? Porque o futebol, em termos monetários, em Portugal já não era o que era, né? Já não há Claro. tantos apoios, e é normal que as pessoas, como o Benfica já o fez, o Porto já o fez há anos, o Sporting já o fazia há muito tempo, a pegar na formação, porque só assim o futebol português consegue sustentar, porque senão não há outra maneira, né? O futebol português, para mim, neste momento, é o futebol ou o campeonato onde as equipas estão a apostar cada vez mais em jovens, das fornadas que vêm, e estão a apostar que é para depois vender. Só os clubes assim. É se consegue suportar, porque senão não há hipótese nenhuma. O que é que tu recomendavas aos miúdos da formação hoje? O que eu recomendo aos miúdos da formação é que se divirtam, principalmente aqueles mais novos. Claro. Tipo, até mais ou menos aos 16, 17 anos, que eles se divirtam. Não levem do futebol logo algo muito sério, algo que querem fazer daquilo vida, algo que tem que ser aquilo. Não. Que joguem, que desfrutem, que os pais, principalmente, os deixem jogar e não façam pressão nos filhos que têm que ser jogadores de futebol, que têm que dar jogadores de futebol. Não, eles têm que dar aquilo que realmente querem dar, ou que têm que Claro. dar, porque ninguém é obrigado a nada. Se eles sentem prazer em jogar futebol, deixem-nos jogar futebol. Se eles não tiverem prazer em jogar futebol, não os obriguem a jogar futebol, deixem-nos fazer aquilo que eles realmente gostam. Porque só Claro. assim se as pessoas são felizes. É isso realmente que acontece. Claro. E tu agora estás no futebol amador, no Dragões Sandinense, né? Sim. Agora estou em Sandinenses, estou lá desde o ano passado. Subimos divisão, fomos agora para o Plano Nacional e o meu objetivo é meter o Sandinenses na divisão que, que merece, que é, por exemplo, no Campeonato de Portugal, Claro. porque é esse o objetivo do clube, sem dúvida alguma. E do que tens visto, acreditas existir aí muito talento também no futebol amador? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Epá, as pessoas, por vezes, pensam que o futebol mais cá para baixo não há qualidade, Claro. que não há jogadores que podem dar o salto e chegar lá acima. Isso é tudo mentira, porque eu joguei praticamente em todas as ligas, desde a segunda liga para baixo, e posso dizer que em todas as ligas há qualidade. E depois é aquilo que eu realmente estava a dizer.
é falta de, sabes o quê? Da oportunidade e alguém que te ponha lá em cima. Eu acho que Porque às vezes, e eu vou-te pedir desculpa, também a falta de cunhas. E como em tudo na não, vida. exatamente, exatamente, isso sem sombra de dúvidas, a vida é mesmo assim. E se tu tiveres uma oportunidade, alguém que, lá está, com conhecimentos, um jogador que esteja a jogar na divisão que eu estava a jogar Não é? e te meta numa segunda liga, posso ter a certeza que ele, se tiver qualidade, vai fazer igual ou melhor com aquele que possa lá estar. Não Percebes? é? É preciso essa oportunidade. E eu estava-te a falar Eh, isso também, porque eu sou aqui diretor, fui aqui diretor este ano de uma equipa também em futebol amador, aqui no grupo exato, de Feira de Frade, não sei se exato. Sim, sei onde é que é, sei perfeitamente. isso aí que estás a falar, que eu vejo equipas a nossa e que jogaram contra nós, que têm lá jogadores que são melhores do que muitos que eu vejo a jogar na Primeira Liga. Exatamente. Estás a ver? Aí tens o grande exemplo para perceberes aquilo que eu estou realmente a dizer e aquilo que acontece no futebol. Percebes? Eu dou muito valor. Eu, quando estava nas ligas profissionais, eu, sabia que havia outras divisões e que havia pessoal que trabalhava, né? Não é? Porque as pessoas trabalham, precisam de ganhar o seu, como eu trabalho agora, trabalho, sem sombra de dúvidas. E já agora quero mandar um beijinho para todas as pessoas que lidam comigo no Não dia é? a dia e Não é? principalmente para a minha linha que é 599, um beijinho grande todos para eles, sem sombra de dúvida. São pessoas fantásticas, são pessoas que apesar de saberem a tua carreira, te apoiam todos os dias e falam contigo e são pessoas que eu desconhecia. E isso é relativamente ao futebol. Tu, tu olhas para baixo e as pessoas certamente fazem mais sacrifícios, né? Sem dúvida. para estar presente, porque trabalham 8 horas por dia e chegam ao fim do dia e ainda arranjam aquele bocadinho de força para ir Claro. treinar e para participar nas coisas e estar disponíveis. E ao fim de semana, certamente, largam a família, né? Porque Sim, sim, estão toda a sim. semana sem elas, O para ir mínimo que fazer, fazer. né? Por meia dúzia de tostões, como costuma dizer, né? Porque nestas divisões ninguém ganha milhões. Não é? Dá para orientar, juntamente com o ordenado de trabalho dá para orientar, mas não dá para a vida, como é Claro. lógico. E mesmo na Primeira Liga, os clubes mais pequenos, as pessoas às vezes pensam que sim, mas isto não é assim. Tirando o Porto, o Benfica e o Sporting e o Braga e o Guimarães, talvez, o resto não tem grande solução em termos financeiros. Exatamente, e um jogador que na Primeira Liga ganha 3 4 mil euros, se souber ter uma vida coisa, nunca vai ter dinheiro para a vida toda, como é Claro, uma dúvida. E é por isso que eu digo, as pessoas temos que estar preparados para o dia a dia e andar sempre com um sorriso na cara claro, e ter consciência tranquila que tudo fizemos para que as coisas corressem bem, mais nada. claro. E um seguidor nosso fez aqui uma questão, se puder responder, o Miguel Romo perguntou-te qual dos três grandes aonde gostavas de jogar, se te dessem a escolher. Um grande abraço. Sem sombra de dúvidas, gostava de jogar no Porto, porque foi um clube que eu passei e foi um clube que me marcou muito. E se eu pudesse jogar no, na equipa principal, sem dúvida, que era no Porto, sem dúvida. Ia-te perguntar como é que estás a ver o nosso campeonato português e, qual é a equipa que mais te apaixona no futebol top europeu atualmente. É assim, o nosso campeonato neste momento, na minha maneira de ver as coisas, é liderado por três grandes, sem sombra de dúvidas, e, e é um campeonato que para mim, em termos de outros campeonatos anteriores, baixou muito. Não Baixou é? muito em termos de qualidade e isso é notório, porque toda a gente tem essa opinião, não sou só eu, mas claro que tem bons jogadores, mas já não bons jogadores que vinham há 7 8 anos atrás. Porquê? Porque por muito que tu queiras ou não, isto tem tudo a ver com o poder financeiro dos clubes, né? Sim, sem dúvida. E, eh, e, eh, isso notou-se porque o nosso campeonato precisa mais de alguma coisa. E os clubes precisam de crescer em termos financeiros, isto tem que dar uma volta, como é de lógico, e isto aqui que está a acontecer veio ainda piorar mais a situação, não só do futebol, mas todo o país e todo o mundo. Não é? Vai ser uma fase complicada, estamos a ter uma fase complicada e daqui a
3, 4 meses, ainda vamos, é a minha opinião, vamos ressentir mais o que está a acontecer. Mas pronto, em relação ao Campeonato Português, é um bom campeonato, sem sombra de dúvidas que é, porque é aquele campeonato onde há um Porto Benfica, não interessa quem está de um lado ou de outro, tu ficas colado à televisão. E é um campeonato que ainda é motivo. Em relação a equipas europeias, tem clubes que não precisam de apresentações, como um Barcelona, um Real Madrid, um Liverpool, um Manchester. Não, mas estava-te a apertar aquela que é aqui este ano te apaixonou. A mim, a equipa que me apaixonou, sem sombra de dúvidas, o Liverpool. Claro. Este ano, sem sombra de dúvidas, como anos anteriores, equipas do Barcelona, um ano do Real Madrid. Há equipas que tu olhas, houve um ano que era o Borussia Dortmund, eu adorava ver o Borussia Dortmund a jogar. São equipas que têm aqueles jogadores que tu, não é? Toda a gente admira, toda a gente... E depois, não é só os jogadores, porque às vezes há grandes equipas que têm grandes jogadores, não é? E depois não tem o coletivo que te faz apaixonar por futebol. Não é? O Liverpool tinha este ano uma equipa com valores individuais fora do normal, mas depois tinha um coletivo que te apaixonava a forma como eles jogavam, como eles estavam em campo, como eles iam a cada lance. Também tem muito a ver com a intensidade do jogo, com o público em geral. Isso é totalmente diferente em relação a outros campeonatos. E eu, por acaso, eu gosto muito do treinador, do Jurgen Klopp. Exatamente, é um treinador que veio revolucionar o futebol já há alguns anos. Quando estava no Dortmund já era, principalmente o que eu estou a dizer, eu também sou um admirador muito dele, porque foi ele que me fez apaixonar por aquela equipa de Dortmund há 4, 5 anos atrás. Foi para o Liverpool e fez a continuação com aquilo que ele teve feito, ainda com uma pitinha de sal superior, porque fez aquele Liverpool uma equipa que era temível, e este ano tivemos essa consciência que praticamente se perdeu um jogo foi muito na Liga Inglesa, coisa que já ninguém fazia há muito tempo. Claro, eu às vezes até já falei aqui nestas conversas que o Jurgen Klopp para mim é daquele tipo de pessoas que parecem um ser humano como nós todos, que não parecem aqueles treinadores que estão fora de nós, entendes? Tipo aqueles que tu vais ver um copo, está lá connosco a ver um copo e parece Exatamente. Dá para perceber que é um homem do povo, como costuma dizer, né? Aquele gajo está ali tranquilo e tiver que ir para um bar vai, se tiver que ir para a discoteca vai, se tiver que ir para todo lado vai, sem dúvida alguma. Está aqui o Tiago Martins, que deve ser adepto da tua equipa, que está-te a perguntar o que achas dos Trovões Azuis, a claque do Sandinense. O que eu acho, são os miúdos fora do normal, são os miúdos espetaculares, são os miúdos que nos acompanham sempre que podem para todo lado. Quero também deixar um grande abraço para eles e continuem a nos apoiar, porque sem dúvida são o 12º jogador e fazem toda a diferença, porque às vezes eles estão lá, cantam, gritam, chamam por nós e às vezes eles pensam que a gente não ouve, mas a gente, em qualquer lance ou a qualquer momento do jogo, a gente está-os a ouvir e sabemos que eles fazem um grande sacrifício às vezes para estar lá e nós damos muito valor a isso. Continuem e que o ano sejam mais e que reúnam cada vez mais fãs dos Trovões Azuis. Quero mandar um grande abraço para eles e continuem fortes e unidos, porque só assim vamos todos conseguir fazer uma grande época outra vez. Claro. Ia-te perguntar, eu sei que tu és médio e para ti essa pergunta é um bocado óbvia, mas ia-te perguntar se acreditas que o futebol é dos médios. Para mim, o futebol é os golos, não é? O futebol é os golos, sem dúvida alguma. O bonito do futebol é o golo. Só o golo é que te faz vibrar, é que te faz saltar, é que te faz chegar ao êxtase e ganhar títulos, é o golo. Agora, a questão aqui é a seguinte. Para mim, a parte fundamental de uma equipa que possa rolar e que possa jogar, claro, tem muito a ver no coletivo, mas no individual, o médio é que faz a transição do jogo, né? O médio, principalmente agora que eles falam do 6, né? do médio defensivo, do 8, claro que o médio é que faz a equipa jogar e é que transporta a bola da defesa para o meio e do meio para a frente. Eu acho que estamos aqui a falar do motor da equipa, sem sombra de dúvidas, né?
Mas claro que são maneiras de ver, mas na minha opinião, claro que é o médio o grande motor, os médios, estamos a Claro, falar de três, às vezes há gente que joga com quatro, depende, mas que são um grande motor de uma equipa de futebol, sem sombra de dúvida. claro. Ia-te perguntar como é que vês a nossa seleção e cada vez mais a aposta nos novos talentos do futebol português. É o que eu digo, é o que já estou a dizer desde o início da nossa conversa. Acho que nós cada vez mais temos a apostar nas formações, porque há qualidade. Temos uma seleção, neste momento, variável entre gente jovem e gente já e mera experiência, não é? E isso é bom, porque é para os mais novos também perceberem que o que é que podem contar dali para a frente, Claro, levar a experiência tipo de um Cristiano Ronaldo, de um Pep, que são, não é? São jogadores que não é preciso apresentações, não é? Estamos a falar, na minha opinião, do melhor do mundo, não é? claro, Que não precisam de estar ali com. E eles, os mais novos neste caso, jogadores como o João Félix, não é? Que está agora a começar, e entre outros que podem chegar, mesmo aqueles que têm 24, 25 anos, que para mim são jogadores novos, eh, podem estar a tirar experiências fora do normal e aprender muito com aquilo que está a acontecer e podem realmente dar-nos uma seleção forte e positiva naquilo que acontece. claro. Ia-te perguntar qual é que será o teu futuro depois do futebol. O meu futuro neste momento, é como eu já te disse, agora quero estar a jogar futebol, quero acabar a carreira daqui a 3 anos, é o máximo, e claro, pensar em coisas diferentes, é como eu já te disse, que eu trabalho, já Claro, falei nas pessoas que me têm ajudado dia a dia no meu trabalho, que são pessoas fantásticas, que, que lidam todos os dias comigo e que me têm apoiado a 200%, que são pessoas que são amigas e que respeitam muito aquilo que eu sou. E igualmente que eu também tenho imenso respeito por eles e carinho. E depois daí para a frente logo se vê, não tenho algo, como é que eu te explicar, aqui na cabeça o que eu tenho que fazer, não. As coisas vão surgindo, surgem oportunidades, como já surgiram, e agora tenho que perceber que é que eu vou fazer. olha, o meu irmão está aqui e queria-te fazer uma pergunta, se puder. Ele que faça, está à vontade. Qual é a sensação de ser campeão europeu? Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde, boa tarde. A sensação de ser campeão europeu é indescritível. Não te posso estar aqui a dizer algo concreto porque só no momento é que tu consegues perceber aquilo que ganhaste ou que conseguiste. É fora de normal, é uma sensação muito boa, é o que te posso dizer. É uma sensação que toda a gente devia passar por ela, quem joga futebol, porque é único. Tu olhas para as bancadas, são bancadas completamente cheias, como estava a Fontelo nesse dia. Todas as pessoas que passavam por ti na rua, logo a seguir, após o jogo, cumprimentavam-te, sabiam o teu nome, queriam estar contigo, queriam um autógrafo, queriam uma camisola. E isso é uma experiência fora do normal a que toda a gente devia passar, sendo sombra de dúvida. Ok, obrigado. Obrigado, Nada, mesmo. Desculpa lá. nada. Faz mal, não faz mal, tranquilo, tranquilo. Queria fazer a questão e Não faz mal, tranquilo, tranquilo, estás à vontade. obrigado. Ia-te só perguntar quais o. Tu estavas a dizer que ainda não tens o futuro encaminhado, mas sonhos que tu tenhas ou há uma coisa que tu tenhas que gostavas mesmo de fazer um dia no futebol? Eh, Eu não tenho nada em concreto, como eu te digo. Tenho o meu dia a dia, que é aquilo que eu quero, sei aquilo que realmente tenho que fazer, mas quem sabe um dia eu gostava de trabalhar miúdos, percebes? Claro, Gostava de trabalhar na formação. Não gostava de ser um treinador assim, tipo a sénior, fora claro, de tipo. Gostava de tipo, treinar até aos júniores, por exemplo, mas uma equipa que me desse prazer de trabalhar. Gostava de trabalhar com miúdos, passar a experiência que eu tenho, dizer aquilo que eu tenho e era isso que eu queria mesmo, realmente, trabalhar miúdos, porque é o que me dá prazer e crescer com eles, sem sombra de dúvidas, porque apesar de tudo,
já seres experiente, também aprendes sempre com os mais novos e eles transmitem-te ideias que tu vais perceber um dia mais tarde. Claro. Márcio, foi um prazer enorme, uma conversa fantástica, espero que tenhas gostado. Foi espetacular, obrigado eu porque que tu me convidaste para este momento. Quero só mandar um grande abraço para os meus amigos aqui da zona, sombra deles, dúvidas que estão aqui no meu coração, todos eles. Mandar um beijinho para a minha filha e para a minha namorada, que são duas pessoas que eu guardo com carinho e estão sempre comigo. Está bem? E nunca esquecerei aquele momento que tu me fizeste pela primeira vez e ter vontade de escrever sobre futebol, que foi aquela vossa final. Sem sombra de dúvidas, isso vai ficar sempre marcado para nós e vai ser, sem sombra de dúvidas, um momento inesquecível. Uma pessoa aqui da minha terra estava lá a jogar contigo, por acaso, o Vitor Binho. Pois estava, sim senhor, exatamente, era o defesa esquerdo, com quem eu sou amigo, e já agora deixo um grande abraço para todas as pessoas que estiveram aqui connosco, e um grande abraço para ti e para o teu irmão, e tudo como deve ser. Amigo, até à próxima e obrigado por tudo, tchau. Obrigado. Nada.